Amém? Amém ou misericórdia? Senhor Jesus, vamos ler com um espírito bem forte, tá? Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora, versículo 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos o que em todos lugar invoca o nome de nosso Senhor, Senhor deles e nós. Vamos ler mais uma vez o versículo 2, e agora nós vamos colocar a igreja de Deus que está em Boa Vista, tá bom? Bem forte, tá bom, irmãos? Versículo 2. A igreja de Deus que está em Boa Vista, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, o que em todo lugar invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Vamos fazer do versículo 2 a nossa oração, tá bom? Falando igreja em Boa Vista. Jesus é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa nos dar graça nesta manhã e logo após partirmos o pão e também temos a oportunidade de ofertar. Agora vamos dedicar um pouquinho do nosso tempo falando um pouquinho ainda a sequência da palavra que foi falada ontem, no sentido de que nesse semestre nós vamos estar desfrutando dessa realidade: Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia! Então nós precisamos nos sentir incluídos nesta realidade. O Senhor quer nos fazer parte dessa porção. Nós concluímos o semestre passado o livro de Romanos. Romanos trata do Evangelho, mostrando a condição do homem, mostrando a redenção de Deus, mostrando o que Deus planejou para salvar esse homem. E do capítulo 12 em diante, ele mostra um aspecto muito importante. Mostra que Deus não só preparou o resgate para esse homem, como também Ele preparou um ambiente, uma esfera, um lugar para que esse homem pudesse agora expressar o sentimento de Deus, porque o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então não pode esse homem que foi criado à imagem e à semelhança de Deus se tornar escravo do pecado. Romanos, Paulo relata claramente que o homem passou a ser dominado pelo pecado. O pecado habitando na sua carne e criando uma batalha muito grande com relação à mente do homem,
fazendo com que o homem agora que foi criado para pensar, para adorar, para expressar Deus, passou agora a ser regido por Satanás. Imagina isso, imagina esse quadro. Deus criou o homem, colocou ele no centro do jardim, para que ele cuidasse e cultivasse daquele jardim. De repente, todo aquele plano que Deus estabeleceu se desfez. O homem, por ter desobedecido a Deus, começou a seguir outro caminho. Então o livro de Romanos retrata isso tudo e mostra o conflito, o desespero. No capítulo 7 de Romanos, o homem tentando agradar a Deus, mas quando ele ia para fazer a vontade de Deus, o que acontecia? A lei do pecado e da morte entrava em ação. Falava para o homem assim: você tem vontade, mas você não vai fazer. Você vai fazer o que eu vou determinar. E Satanás fez isso com o homem. Você acredita nisso? Sim ou não? Não era essa a nossa condição? Aí Deus, com toda a sua sabedoria e principalmente com o seu grande amor, porque uma vez que Ele criou o homem, o que nós humanos fazemos? Nós cuidamos de alguém, damos atenção para essa pessoa, educamos ela, cuidamos dela, mas se um dia ela pisa na bola conosco, o que a gente faz? O que nós fazemos com esse homem? Deixa ele de lado, abandonamos ele. Ele não quer. Não é essa a nossa atitude? Você imagina se Deus tivesse feito isso conosco? Mas Deus não fez isso com o homem. Graças a Deus, Deus não virou as costas para o homem. Ele olhou para o homem está lá na lama. Não é por culpa de Deus, é culpa do homem. E Deus pegou e falou assim: eu vou preparar um plano e vou resgatar esse homem, e esse homem agora vai derrotar quem tentou me derrotar. E Deus se tornou carne. Ontem nós vimos, o verbo se tornou carne. Antes dele ser poder de Deus, ele passou por grande privação, por ser testado. E pela sua obediência até a morte de cruz, ele foi exaltado junto ao Pai, e ele se tornou o Espírito que dá vida. Aí em Romanos capítulo 8, versículo 2, ele fala que esse Espírito que dá vida agora vai resolver o problema desse homem. E dito e feito, o Espírito que dá vida vivificou esse homem que estava morto. Então Romanos capítulo 8 mostra a virada que Deus deu para resgatar esse homem. Jesus é o Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado: eu fui resgatado. O Espírito que dá vida me resgatou. E é interessante, amados, que esse Espírito que dá vida, ele é esse poder. É o poder de Deus e é sabedoria de Deus. E ele não deixou por menos. Ele simplesmente subjugou a ação de Satanás. Ali na morte da cruz, o Senhor falou assim: aqui não estava morrendo Jesus somente. Ali estava morrendo todas as ações desse homem pecaminoso. Tudo que esse homem praticou, o Senhor levou junto ali na morte. Todo aquele que recebe esse Espírito e confessa esse Senhor está limpo, está livre. O homem está livre. Hoje, se o homem permanecer na escravidão do pecado, é porque o homem quer. Mas Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Repete essa frase: Deus
deseja que todos os homens sejam salvos. Agora precisa ser o nosso desejo. Você sabia? Deus tem esse desejo, mas nós que somos cooperadores de Deus, ontem foi falado isso, nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus. Então esses cooperadores hoje, eles vão ter essa mesma atitude, resgatar todos os homens. Ontem, quando nós fizemos aquele exercício pela manhã, você sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali representa você sendo revestido da autoridade de Deus e libertando os homens. Foi bom ou não foi? Essa experiência de libertar as pessoas, levar as pessoas a receberem uma oração. É o próprio Deus que está chegando ali, oferecendo aquela oração. Nós somos esse canal. Nosso grupo ontem chegou num senhor, e esse senhor muito humilde, mas um coração cheio de Cristo, mostrando que um dia o Senhor tirou ele de um lugar, e hoje trouxe ele para uma realidade. E ele muito feliz, muito alegre, contando que desfrutava muito, cuidava das pessoas. E daí, sabe o que nós falamos para ele? Fala assim: nós saímos para a rua hoje para orar por você, mas você está cheio de Cristo, você vai orar por nós. Ele ficou comovido, e nós baixamos nossa cabeça e recebemos a oração dele, e a oração dele foi a oração de Deus, nos abençoando. Tem horas que nós temos que ter a autoridade de Deus, tem hora que nós temos que ver que Deus já está atuando nos homens, e aí ampliar essa comunhão. Essa pessoa ficou muito feliz. Puxa, eu vou orar por vocês. Você vai orar por nós. E ele fez uma oração gratificante. Então, irmãos, Deus quer salvar todos os homens. Aleluia! Jesus é o Senhor. E depois, no final do livro de Romanos, fala da grandeza, da magnitude, da fineza que é a igreja que Deus criou. Ela é sem mácula, sem ruga, sem defeito algum. Essa é a igreja que Deus criou, que Deus gerou. E aí ele mostra como que deve ser essa igreja. Ela deve ter uma unidade só, tem um só espírito, tem um só sentimento, tem um só corpo. Mas ele fala no capítulo 12, para que essa realidade aconteça, você precisa se apresentar. Versículo 12 de Romanos começa assim. Como é que começa o capítulo 12? Rogo-vos, primeiro é um rogo de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que fazer o quê? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Então a primeira coisa que Deus quer, quem foi restaurado, quem foi alcançado pela vida de Deus, se apresenta murcho, se apresenta triste, se apresenta abatido, derrotado. Não, se apresenta alegre, porque nós fomos salvos. Quem está se apresentando ali agora é um filho de Deus. Aleluia. Então, apresentar o corpo. E depois, o segundo passo, no versículo 2, ele fala: transformar a vossa mente, porque a nossa mente foi corrompida. O homem agora precisa converter a sua mente. Não é o problema do homem, já não está no pecado, porque o pecado, Deus levou seu filho na cruz. O problema hoje está na mente do homem, está nas opiniões,
está na maneira de interpretar a Bíblia. No presente século agora, pessoas se dizem inteligentes, se dizem capazes, tentam tirar Deus do centro e colocar um homem caído, pervertido nesse lugar. Isso é um crime. Graças a Deus, Deus nos deu a visão. Nós precisamos apresentar o nosso corpo santo, santificado, para que possa servir ao Senhor. Aleluia! Então, Romanos capítulo 1, versículo 7. Romanos capítulo 1, versículo 7. Fala assim, ó. Amém. Senhor Jesus, todos os amados de Deus que estais em Roma, que estais em Boa Vista. Olha só que maravilha. Chamados para ser de santos, graças a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor fez uma eleição. O Senhor chamou, escolheu, separou as pessoas para expressarem esse Deus. Ó Senhor Jesus, você está aqui nesta manhã, algo já aconteceu com você. Você já foi alguém chamado. Fala assim: eu sou um chamado. Agora nós precisamos ser um escolhido. Qual a diferença que tem de um chamado e um escolhido? Um chamado é aquele que recebeu a salvação. Um escolhido é aquele que desenvolveu a sua salvação e vai receber o galardão de Deus. Você quer receber o galardão de Deus? Então precisamos batalhar agora para sermos um escolhido. Aleluia! Eu quero ser um escolhido de Deus. Porque primeiro o Senhor chamou. Depois, quando você pega um time da seleção escalado lá uns 30, uma lista grande, mas depois vai fazendo os testes, fica 11, 22, para representar. Aqueles ali são os escolhidos. Nós queremos estar nesse time. Você quer estar nesse time? Hoje nós queremos lutar para estar nesse time. Escolhidos nós já fomos. Agora precisamos, chamados nós já fomos. Agora nós precisamos ser escolhidos. Quando o Senhor voltar, amadurecemos juntos. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 1. Ó Senhor Jesus, deu uma hora de palavra. Maravilha. Amém. E nós escolhemos muitos pontos aqui, irmãos, e aí nós vamos separando alguns, tá bom? 1 Coríntios, aqui fala de um chamado. Paulo, capítulo 1, versículo 1. Paulo chamado pela vontade de Deus. Certamente você também foi chamado pela vontade de Deus. Ninguém converte ninguém. Deus que converte as pessoas. Para ser apóstolo de Jesus Cristo, o irmão Sóstenes. Versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Ele está dizendo que essa igreja está sendo representada em uma cidade. Aos santificados em Cristo Jesus. Esses santificados é que receberam a vida de Deus. Os que receberam essa vida maravilhosa, chamados para ser santos. A partir do momento que você recebeu a vida de Deus, você é santo, é separado. Não importa. Tem gente às vezes que tem um passado com algumas dificuldades, mas se Deus escolheu você,
É porque Ele vai limpar você. Não fica preocupado. Basta ter oportunidade. E nós que já fomos limpos pelo Senhor, precisamos dar esta oportunidade. Irmãos, não tem coisa melhor no mundo que você receber uma pessoa que foi alcançada por Deus e depois, dia após dia, essa pessoa ir se limpando. Não tem coisa melhor. A pior coisa que tem é uma pessoa que vai se sujando, de repente a lama entope e essa pessoa desaparece. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Com todos, amém, com todos, em todo lugar. Irmãos, isso aqui é uma coisa maravilhosa. A igreja não pode esquecer disso aqui. Com todos e em todo lugar, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos cessar de invocar o nome do Senhor. Você sabia que invocar o nome do Senhor não é você estar chamando o nome de Deus em vão? É você dizendo assim: eu estou unido ao meu Senhor. Precisamos todo dia invocar o nome do Senhor. Primeiro, para nos identificar. O mundo precisa saber: eu já sou um separado. Deus já me chamou. Eu reconheço Ele como meu Senhor. Quando você invoca o nome do Senhor, muitas coisas passam a desaparecer perto de você. Você já observou isso? Tem muitos versículos na Bíblia que fala que quando você invoca, os seus inimigos batem em retirada. Ou você acha que não tem inimigo nenhum tentando atacar você? Ah, eu já fui batizado. Não vai ter inimigo nenhum mais me atacando. Não tem o inimigo de Deus agora não vai me tocar mais não. Pois eu quero falar um versículo para você. Jó capítulo 1 versículo 6. Nós não vamos ler. Quando Deus chamou os filhos de Deus, bem no finalzinho do versículo, Satanás estava lá. Você acredita nisso? Quando Deus chamou os seus filhos, Satanás, ele é filho? Não, mas ele está lá. Está ali pertinho. Então, nós temos que invocar o nome do Senhor, porque o nosso inimigo bate em retirada. Quando você invoca, você traz quem para perto de você? Cristo. Um tempo desses eu fui a uma cidade e uma pessoa lá falou assim: eu quero que você pregue o evangelho para uns caboclos aqui. Aí só tinha figura. Os que estavam ali quase todos estavam mamados na pinga. Eu falei: misericórdia, pregar. Aí falamos, e eles nem te ligam. Aí eu falei: sabe uma coisa? Tem que mexer com esse povo. Existe 2 senhores no universo. Falei para ele: presta bem atenção. Você que está de chapéu, e tira o chapéu da cabeça e tal, para chamar atenção. Aí tem 2 senhores. Um é Deus, o outro é Satanás. Eu apresentei Deus, nenhum de vocês quis receber. Então significa que vocês todos são de Satanás. Rapaz, não teve bêbado que ficou sentado, pulou de pé. Não, falei: calma. Eu não sou do diabo não. Eu falei: é sim, porque eu apresentei Deus e você não quis. Aí o caboclo pulou de pé e falou: fala de novo aí. Aí falou de novo, falou: eu aceito esse Jesus. Porque ninguém quer ser do diabo. Ninguém. O cara está sendo dominado pelo diabo, praticando as coisas do diabo, mas não quer ser dele. Você já viu isso? Então nós somos santos. E quando você invoca, a santidade de Deus é expressa pelo seu invocar. Por isso que nós precisamos invocar todos os dias. Não é porque eu sou do Senhor, não. É porque a santidade de Deus sai da sua boca. E Romanos capítulo 8,
Romanos capítulo 10, versículo 8, 9, fala assim que o que a sua boca, o que o seu coração está cheio, a sua boca precisa expressar. Quando nós invocamos, nós estamos saindo da nossa boca que nós somos de Deus. Quando eu invoco, eu falo assim, eu faço uma declaração para esse universo: eu sou de Deus. Você não tem vontade de invocar bem alto? Então invocar, irmãos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu preciso ter essa experiência, irmãos. Não importa a condição que você está, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Invocar o nome do Senhor identifica de quem eu sou. Se você invoca o nome do Senhor com firmeza, você está dizendo assim: eu sou de Deus. As trevas se abrem, as dificuldades se abrem. Olha, se os maridos e as mulheres lembrassem de invocar o nome do Senhor, não haveria briga dentro de casa. É verdade ou não é? Crente briga? Mulher e homem briga ou não briga? Casal briga. Mas se invocar, quando dois não quer, não, como é que é? Quando um não quer, dois não briga. É só invocar. Mas não invoca para provocar, não. Invoca com autoridade. Começa a invocar: Senhor Jesus, Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. No versículo 4, nós temos que aprender algumas palavras aqui. Vamos ler do versículo 4 até o versículo 9. 1 Coríntios. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. A graça, você sabe o que é a graça, irmãos? A graça é a totalidade infundida em Cristo que veio até nós. Sabia que a graça é isso? Tudo que Deus infundiu em Cristo chegou até você como graça. Nós precisamos dar graças a Deus por isso, por essa graça ter chegado até nós. Versículo 5: porque em tudo, olha só, em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Nós fomos enriquecidos. Hoje você pode falar assim: nós éramos escravos do pecado. Hoje eu posso dizer assim: eu sou de Cristo. E Cristo é rico, Ele tem muitas riquezas. Versículo 6: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Então pelo seu viver, Cristo é confirmado. Olha aí, ó, o poder de Deus e a sabedoria de Deus é confirmado no nosso viver. Isso é bom ou não é? Isso é maravilhoso. Senhor Jesus, versículo 7: de maneira que não vos falte nenhum dom. É importante. Deus nos concedeu graça, porque o exercício da graça produz os dons. Todas as pessoas recebem dons de Deus. Cada um recebe. Cada um sabe fazer uma coisa. E no corpo, cada um usando a sua função se completam. Não é competição. Eu sei mais que você. Eu sei, você não sabe. Isso é voz do diabo, isso não é voz do Filho de Deus. A voz de um Filho de Deus é: eu sei, você sabe, vamos juntar o que nós sabemos para edificar. Amém? Isso é importante na vida da igreja. Versículo 7: de maneira
que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos recebido revelação ou não temos? Não, eu vou fazer a pergunta de novo. Nós temos recebido revelação ou não? O Senhor tem nos revelado todos os dias palavras maravilhosas. Se você lê esse instrumento aqui, ó, junto com a Bíblia, não vai ler isso aqui separado e não ler a Bíblia, não existe isso. Mas você lê o alimento diário, eu vou falar uma coisa para você. Quando você olhar aqui nos versículos da Bíblia, as revelações vão acontecer. Precisamos ler. Amém. Versículo 8: o qual também vos confirmará, aleluia, vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabia que essa vida que entra em você quando você invoca o nome do Senhor vai te tornando irrepreensível? Você fazia algo antes, quando a palavra entrou, fala assim: eu não posso mais fazer isso, não tem como eu fazer isso mais, eu tenho outra conduta, tenho outro viver, eu não posso mais viver a vida da igreja do jeito que eu vivia antes, empurrando com a barriga. Eu tenho que resolver os problemas rapidamente. Tem problema de pecado, eu preciso limpar os problemas de pecado. Irmãos, é triste ver irmãos vivendo a vida da igreja trazendo pecado no seu bolso. Nós não podemos fazer isso não, porque eu estou tirando o direito da igreja ser edificada. Você sabia que por causa de uma atitude dessa o Senhor retém a graça? Você sabia disso? Estou aqui bonitão, amém, mas o pecadinho guardado lá no bolso, ou o pecadão guardado lá no outro. Não existe isso. Marido casou, escolheu a sua mulher, leva essa dona até a volta do Senhor. Cuida dela, cuida com carinho, investe. Ah, mas ela é difícil. Ela é difícil porque você também é difícil. Deus só vai botar um turrão maior que você para ver se você vê alguma coisa. Eu já aprendi. Eu sou gaúcho e Deus me deu uma baiana brava. Aí no início eu pensei que aquilo ali era aprovação, era só, eu falei, isso aí é para mim. Não, é para mim crescer, é para mim amadurecer, é para mim aprender a ser homem, ser representado por Deus. Quando você anda, ali vem um filho de Deus, tem um viver diferente. Irmãos, eu não estou aqui condenando nenhum irmão e nem falando, querendo amassar os irmãos, não. Eu estou mostrando que Deus Cristo é poder de Deus, já resolveu isso tudo, não tem mais como nós viver nessa vida. Essa vidinha de ficar ali marcando um outro casal desconfiado, não sei o que. Vão orar juntos. Eu preciso investir nas coisas do reino. O que os irmãos acham? Você acha que vai mudar a atitude? Vai mudar a condição? A igreja vai ser edificada, vai gerar unanimidade, vai gerar unidade, vai gerar uma igreja forte. Deus está olhando, a igreja está brilhando, as preocupações pequenininhas desapareceram, Cristo é engrandecido na vida dos irmãos. Senhor Jesus, versículo 9: fiel é Deus, pelo qual fostes. Nós fomos chamados para sermos fiéis. Você sabia disso? A comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, irmãos, eu queria orar agora. Queria que os irmãos ficassem de pé. Se você tem um desses problemas que nós falamos aqui,
Nós queremos orar para que Deus mude essa sua condição. Se você tem uma dificuldade para lidar com o pecado, para lidar com a fidelidade, para lidar com o cônjuge, para lidar com o seu filho, para lidar com as coisas espirituais, com dificuldade com relação ao Senhor me abençoar, eu quero orar por você. Senhor Jesus, o Senhor é o poder de Deus, sabedoria de Deus, nos ajuda, Senhor. Nós não queremos mais viver dessa maneira, nós queremos reagir. O Senhor tem nos mostrado coisas grandiosas, o Senhor quer nos levar a ter um novo nível, um novo ciclo, onde toda a igreja esteja envolvida com a edificação. Não podemos mais ficar parados. Senhor Jesus, dando atenção para as coisas ainda do pecado, das coisas ainda carnais. Nos liberta, Senhor. Me liberta, Senhor. Me livra, Senhor. Nos abençoa. Abençoa cada um dos irmãos, cada família, cada jovem. Cura, Senhor. Cura de enfermidade. Cura, Senhor, de ações malignas. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oramos em Teu nome. Aleluia. Vamos sentar, irmãos. Amém. Senhor Jesus. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5 fala assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado. Vamos ler junto esse versículo aqui, irmãos. Vamos começar de novo. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quando você tem essa atitude de se humilhar, de se arrepender diante do Senhor, o Senhor derrama em nosso coração esse Espírito aqui, que vai produzir alegria, que vai produzir transformação. Você não acha que vale a pena? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Senhor, então, o Senhor nos deu a vida, nos limpou de todas essas amarras. Para que será? Qual é a intenção de Deus? A intenção de Deus é que nós damos frutos. O Senhor nos designou. A palavra certa é: Ele nos limpou, nos deu a vida, nos limpou, nos equipou, está nos equipando. Para quê? Para que nós possamos produzir frutos. Vamos ler lá em João capítulo 15. Senhor Jesus, vamos invocando para não esquecer. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. João capítulo 15, ele fala assim, no versículo 1: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Deus quer que nós possamos produzir frutos. Versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A primeira coisa, nós, é permanecer no Senhor. Tem um hino que fala assim: no Senhor permanecer. Como é que é? Permanecer. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Eu sou ruim para cantar, mas é esse hino aí. Permanecer. Então, no Senhor permanecer. Se permanecer no Senhor, vai produzir frutos. Versículo 16, vamos ler juntos? Não foste vós que me escolheste, aleluia!
Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Irmãos, nós somos designados por Deus para dar fruto. Era maravilhoso. Produzir frutos é maravilhoso. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Todo mundo que conhece uma planta, né? Todo mundo. Ninguém aqui deixa de conhecer uma árvore que dá um fruto. Nasce no seu quintal, perto da sua casa, aonde você passa, tem uma árvore que de vez em quando produz um fruto. Você olha para essa árvore está o quê? Ela está frondosa ou ela está murcha? Está frondosa. Você já viu uma árvore murcha dar fruto? Você já viu? Eu nunca vi. Se ela está meia, ela não vai produzir frutos. Traz para a nossa vida um irmão que não tem alegria no Senhor, não busca o Senhor todos os dias, não permanece no Senhor. Um casal que entra dentro de casa e vê todos os problemas um do outro, não vê as virtudes um do outro. Você acha que vai ter fruto? Vai ter ou não vai? Por que ninguém quer responder? Porque essa árvore não vai dar frutos. Se eu quero frutificar, eu preciso mudar de atitude. Os irmãos entendem? É uma mudança de atitude. O fruto, a árvore não se esforça para dar o fruto. Tu não vê uma árvore gemendo. O fruto sai espontaneamente, porque ela está saudável. Eu preciso estar saudável. Eu preciso diante do Senhor me tornar saudável. A maneira de eu estar saudável é me alimentar, é comer. Se você quer que uma árvore dê um fruto doce e gostoso, você vai lá e limpa o pezinho dela, coloca um pouquinho de adubo, ela vai produzir mais. O país hoje está batendo recordes em produção de grãos. Por que será que está fazendo isso? Porque está investindo na planta, está investindo no solo, está investindo em tecnologia. Nós precisamos investir em Cristo. A igreja quer dar fruto. Precisamos nos voltar à oração, nos voltar à palavra. Amém? Aí vai produzir frutos. Olha, hoje nós vimos comentando no carro. Uma igreja, nós temos recebido um encargo muito forte da igreja multiplicar, aumentar o número, cada ano aumentar uma quantidade de irmãos. Como fazer isso? Vamos planejar, vamos começar a fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Tudo bem, isso pode ser feito, mas a primeira coisa que tem que ter, os irmãos têm que estar saudáveis. Se o irmão está alegre, está desfrutando, tem motivo de alegria, eu volto a falar lá, eu vou bater bastante hoje aqui na questão da família. Um casal quer produzir frutos, a primeira coisa, rega o seu quintal, cuida da sua casa, investe nos da sua casa, faz culto com seus filhos, ora com a sua esposa. Sabe o que vai acontecer? Vai explodir frutos. Vocês creem nisso? Eu creio nisso. Claro que tem que ter atitudes. Nós temos que sair por aí procurando os filhos da paz. Mas mostrou em estudos que o melhor fruto, o que é mais que permanece, são os que estão nos vendo, são os nossos familiares. Quando você se consagra, cuida da sua família, cuida dos seus filhos, leva os seus filhos a ser educados, todo mundo fica de olho, fala, puxa vida, aquela família ali, está servindo, olha ali, está todo mundo consagrado. O que será que está acontecendo? Será que aquela árvore aí é uma privilegiada?
Não, porque tem uns cuidados que precisam ter. Nós precisamos investir, irmãos. Eu creio que a igreja em Boa Vista trata de arrumar um lugar para uns 500 ou 1000 pessoas. Trata de cuidar. Arruma esse espaço. Porque se cada irmão aqui se consagrar, começar a cuidar disso que está sendo falado, o Senhor vai honrar cada um de nós. Ou você acha que o Senhor vai olhar para todo mundo se desfrutando, alegre, famílias saudáveis, pode acolher alguém, pode cuidar de alguém? Você acha que o Senhor não vai mandar os frutos? O Senhor é justo. Ele não vai mandar fruto para cá para morrer, para não ser cuidado. Quando chegar um frutinho novo, cada um tem que chegar e cuidar. Senhor Jesus, o que vocês acham de tudo isso, irmão? O que os irmãos acham disso? Nós temos que mudar de atitude. Quando nós falamos que nós estamos num novo ciclo, significa que tem nova atitude. Amém? Começa pela minha consagração. Eu tenho que dedicar um tempo para o Senhor. Como é que eu quero edificar a igreja? Ó, irmãos, eu vou falar por mim, tá bom? Não é bom a gente passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, e aquele crente do mesmo jeito, burrado, mirradinho, não muda nada. Olha para ele, um dia está alegre, outro dia está triste. Irmãos, nós temos que nos arrepender. Nós temos um Cristo que está chorando, está clamando, quer edificar a sua igreja, quer botar a sua igreja para crescer. Tem muita gente aí que está botando 10.000 pessoas dentro de um templo, e sabe o que está fazendo? Prometendo prosperidade, prometendo cura, no outro dia está morto. E as pessoas estão indo nessa conversa. E Deus nos deu uma vida maravilhosa, uma palavra rica. Qualquer irmão aqui pode chegar e fazer uma oração com poder, repreender as coisas das trevas. Ontem nós chegamos num casal, o casal estava meio assim, não queria, ele queria, mas ela queria dispensar a gente. Falei assim: eu estou muito gripada. Falei: beleza, então nós vamos orar pela sua gripe. Sua gripe vai curar. Nós vamos orar por ela, porque Deus nos deu autoridade. Deus deu autoridade para você, irmão. Ele quer que você dê frutos. Senhor Jesus. Outra questão. O Senhor, Ele nos deu algo que é uma fonte. Essa vida dentro de nós é uma fonte. Essa vida não pode ficar represada. Vamos ler alguns versículos. Senhor Jesus, João capítulo 4. Aqui tinha uma mulher que procurava saciar a sede dela e não conseguia. Mas Jesus apareceu para ela. Aleluia! Jesus apareceu para você ou não apareceu? Jesus apareceu para você ou não apareceu? Versículo 14 do capítulo 4. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ah não, peraí, é jorrar por um dia, é jorrar pela 1 hora, é jorrar por 1 minuto, é jorrar pela vida eterna. O Senhor está fazendo essa proposta para nós. Quer beber dessa água? Você quer beber dessa água? Eu estou pedindo para você. Você quer beber dessa água? Então vai jorrar. Vai jorrar. A experiência dessa mulher, qual o resultado dessa mulher que recebeu e bebeu dessa água? Ela aceitou. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água,
Versículo 15: dá-me desta água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Você precisa ir ao monte? Não, está disponível todo o tempo. Essa mulher recebeu essa palavra, saciou a sede dela. No versículo 28 fala assim: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade de Boa Vista, e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Salvou uma cidade inteira, uma mulher, porque dela foi restabelecido a fonte que havia dentro dela. Capítulo 7 de João, versículo 36. Versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e... Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha só, Deus está falando. Ele está dizendo assim: ó, meu filho, se você beber dessa água, do seu interior vai jorrar. Você crê nisso? Versículo 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Vocês já creram? Vocês já creram? Irmãos, eu estou perguntando, vocês já creram? Então, esse jorrar já está no interior de vocês. Pois o Espírito até agora, nesse momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Era naquele momento, mas hoje nós já recebemos desse Espírito. Louvado seja o Senhor. Irmãos, precisa jorrar do nosso interior vida, precisa jorrar do nosso interior testemunho. Senhor Jesus, agora o que pode ter acontecido? Com o passar do tempo, nós não exercitamos. Essa fonte pode ter entrado entulho, pode ter entrado pedras, pode ter entrado argila, entrou um monte de coisa. Então nós temos que começar a limpar essa fonte. Vamos limpar essa fonte? Vamos limpar essa fonte? A primeira maneira de limpar essa fonte: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Cada um tem que fazer essa experiência, tem que ver se a sua fonte está jorrando. O que é a fonte jorrar? Fonte jorrar é quando o Senhor fala com você. Fonte jorra quando Deus coloca no seu coração: fala. Quando o Senhor fala no seu coração, diga, faz. Essa fonte está jorrando. Mas se essa fonte não está jorrando, nós vamos limpar essa fonte. Às vezes nós somos crente torneira. Você sabe qual é o crente torneira? É aquele que abre, pinga uma gotinha, fecha. Você está pingando uma gotinha só por dia? Ou você é uma fonte que jorra? Fala bem, porque eu sou uma fonte que jorra. Se não está jorrando, vamos tirar esse barro daí. Se está entulhado, tem areia. De repente você andou lá pelo Nordeste, que tem bastante seca, pegou bastante poeira, tem que tirar as poeiras todas. Precisa essa vida começar a fluir. Do meu interior fluirão rios de água viva. Do meu interior, fica repetindo isso. Do meu interior fluirão rios de água viva. Eu preciso falar até que eu fique convencido. Sabia disso?
Quando você vai, está com medo de falar o evangelho, fala assim: do meu interior precisa fluir rio, um rio que flui. Porque quando está fluindo, irmãos, você não precisa abrir muito a sua boca, não. Você não precisa fazer muito esforço. As pessoas rapidamente se convencem. Senhor Jesus. Outro caminho para desentupir a nossa fonte é a cruz de Cristo. Na cruz de Cristo, irmãos, resolve-se todos os problemas. Ah, irmão, você está falando isso porque tu não conhece o meu problema. Você não sabe a minha dificuldade. Você está aí falando. Muito bom. Agora entra aqui na minha pele. Vive o que eu estou vivendo. É que eu tenho. Pode até ser. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você confiar nesse Senhor, essa fonte vai desentupir. Não tem ninguém que venha entupir essa fonte, não. Porque quem colocou essa fonte foi o Senhor. E Ele está o maior interessado em que essa fonte seja liberada. Amém? Você crê nisso? Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Bom, então nós somos essa fonte. Por outro lado, nesse novo ciclo, irmãos, foi falado na reunião de serviço e nem todos estavam aqui. Eu sinto que precisa ainda ser um pouquinho reforçado. Foi nos falado 3 itens maravilhosos na sexta-feira à noite. Um deles trata-se da fé, o outro da obediência e da outro do dinamismo. Eu queria aplicar esses textos, esses 3 itens, nas necessidades que nós temos como coisas práticas. Por exemplo, irmãos, se eu não conheço a verdade, eu não vou ser liberto. Tá certo? A palavra fala assim: conhecereis a verdade. Peraí, vocês estão cansados? Vocês estão desanimados? Então eu vou fazer de novo a pergunta: conhecereis a verdade? É isso aí. Então, eu preciso conhecer a verdade. Aonde está a verdade? Aqui, ó. Não tem como você conhecer a verdade se você não vai para ela. Não tiver um momento na presença do Senhor. Ó, deixa eu falar assim. Você tem um carro, tem uma van. Aí você vai no veterinário para resolver o problema da sua van. Você acha que você resolve? Vai arrumar mais problema ainda. Então, irmão, significa, nós temos que saber a quem nós vamos recorrer. A verdade vai nos levar à fonte. Então nós precisamos nos firmar nos fundamentos da verdade. Conhecer a verdade, conhecer a palavra. Isso vai gerar fé em nós. Quanto mais você vai à palavra, mais a sua fé é aguçada. Por que eu não creio? Por que eu não tenho fé? Por que a minha fé é menor que um grão de mostarda? Porque o Senhor falou assim, ó: se a sua fé é tamanho de um grão de mostarda, você vai ficar movendo os montes daqui para ali. Então nós não movemos um monte, significa que a nossa fé ainda é menor que um grãozinho de mostarda. Mas por que ela é menor? Porque nós não vamos à fonte. Segundo, precisamos ter experiência com a palavra. Eu preciso começar, leio a palavra, e essa palavra começa a mover a minha vida, o meu redor, as minhas atitudes, o meu viver. Lê o alimento diário. Ter a prática de ler o alimento, invista na leitura. Lê o Jave. Nós precisamos nos dedicar a tempo à oração. Oração
é uma demonstração de que essa fonte está liberada. Porque quando você ora, Deus coloca sentimento dele na nossa oração. Às vezes a nossa oração, ela é uma oração tímida, mas nós temos oração que tem o poder de Deus. Precisamos orar com o poder de Deus. Tem certas coisas que nós temos que repreender. Tem pensamento que vem na nossa cabeça, você tem que repreender em nome de Jesus. Tira esse negócio daqui. Tu tem que ter poder sobre isso. Ou vai dizer que de vez em quando você não pensa nas besteiras? Orar para libertar os irmãos. A igreja tem que ter essa prática de orar para libertar. Ah, mas irmão, orar para libertar, irmão? E isso aí não é bom. Eu vou falar para você o que é bom. Olha aqui, ó, Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5 fala assim, versículo 13: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em o nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Você acha que é brincadeira a oração? Versículo 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, vamos ler junto aqui, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Isso aqui é a palavra de Deus? Você crê nisso aqui? Então isso pode estar na nossa oração. Obediência. Isso aqui é um problema sério. Normalmente a obediência é acompanhada de um temperamento já criado. Não, eu gosto, irmão, eu gosto de agir assim. Até aqui eu fiz isso. Já está com 60 anos e continua torto. Falta 5. Tá bom. Estou chegando então. Então, irmãos, eu gosto muito da questão da obediência, de usar. É muito elevado, mas eu queria usar Filipenses capítulo 2. É muito elevado, mas esse é o modelo que o Senhor falou para nós. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, amém? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse aqui foi o maior exemplo de obediência. Mas às vezes você pode dizer assim: ah, esse aí é muito elevado. Mas tem a obediência dos filhos aos pais. Filho é desobediente ao pai. Comunhão do casal. O casal tem comunhão a certas coisas, aí um vai e faz totalmente diferente. Será que isso aí é possível acontecer? A questão da obediência é coisa simples. Por um lado nós temos que ser obedientes a Deus, por outro nós temos que ser obedientes aos homens. Existem duas linhas de autoridade. Uma linha é a linha vertical.
é nós com Deus. A outra linha é a linha horizontal, é nós com os homens. Nós temos que ser sinceros, obedientes. Por outro lado, nós temos que ser também dinâmicos, amém? Eu queria pegar uma palavra que o Senhor falou para os discípulos, e certamente o Senhor está falando conosco também. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Senhor Jesus fala assim: Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, amém. O Senhor está falando conosco. Ide, portanto. A nossa função, irmãos, é fazer a vontade do Senhor. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. No outro dia nós tivemos uma experiência muito gostosa na localidade que eu reúno. Aí tem um irmão que me ligou e falou assim: irmão, tem um grupo familiar novo, e eu já procurei bastante material, peguei o Jave, peguei umas lições, mas eu não sei, eu não estou tendo paz. O irmão tem alguma sugestão? Aí eu falei assim: irmão, você já leu o alimento diário de hoje? Eu falei assim: li. Falei: pois pega a lição de hoje do alimento diário e leva e lê com as pessoas. Aí o irmão pegou e foi obediente. Pegou, e ele já tinha falado comigo antes de fazer a pergunta para mim. Falou: irmão, o alimento diário é muito elevado. Eu fiquei calado. Aí ele foi, levou o alimento diário, leu o alimento diário. No final ele explicou. Sabe o que aconteceu? Desses novos que estavam lá, 5 se converteram, e 5 quiseram ser batizados. Sabe o que significa isso? Por um lado, a obediência, a comunhão. Ontem nós começamos aqui a nossa sexta-feira, começamos nossa comunhão com 2 Crônicas 20:20. O que diz lá? Crede no Senhor vosso Deus, estará seguro. Crede nos profetas e prosperarei. Tem que ser a nossa experiência, ser simples, saber quem está à sua frente. Quem é o presbítero da igreja? Não, a igreja que eu reúno não tem pastor, não tem ninguém. Tem sim. Deus estabeleceu. Tem que botar óculos em você. Precisa olhar com óculos espiritual para ver quem são as autoridades na igreja. A igreja tem sim autoridade, e elas são constituídas por Deus. A hora que você for obediente a elas, acabou. Louvado seja o Senhor. Amém, aleluia. Então a vida da igreja não pode ser mais aquela vida que eu vivia antes. No novo ciclo, a vida da igreja precisa ser mais dinâmica. Quem fazia a comportagem também precisa ser renovada. Ela precisa ser dinâmica. O que é dinâmico? Dinâmico é acelerar o processo de dispensar da vida de Deus. Nós ficamos muito tempo comendo. Estou na vida da igreja há 20 anos comendo. Daqui a pouco vai estourar. Tem que colocar isso aí em funcionamento. Todo conhecimento que entrou em nós agora precisa se tornar em realidade. Amém? Consolidar o nosso serviço ao Senhor. Ah, irmão, que palavra difícil é essa, consolidar. O que é consolidar? Consolidar é você ver o que você está fazendo e fazer com excelência.
Se você está na recepção, recepciona bem uma pessoa. Você sabia que um visitante, o dia que entrar aqui no local, nos primeiros minutos ele vai definir se vai reunir com você ou não? Porque o acolhimento é um ponto essencial. Hoje o homem não está nem aí para o outro. O ser humano não valoriza o outro mais não. Você chega você vai andando na rua, você fala assim para o senhor: bom dia meu senhor, o senhor está bem? A pessoa para, fica olhando para você. Eu falei: você é da terra mesmo? Você veio do outro planeta? Porque a humanidade está degradada, só pensa em fazer o mal. Nós temos que ter atitude diferenciada. Um crente precisa ser alegre, precisa ser acolhedor, porque Deus acolhe, nós precisamos acolher. Não dá tempo aqui, mas tem vários versículos na Bíblia. Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 15, fala de acolhimento. Se Deus acolheu, eu preciso aprender a acolher. Amém? Então consolidar o serviço, é eu diante do Senhor: Senhor, qual é o serviço que tem ainda na vida da igreja que está? Eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos, ó. Eu frequento aqui Boa Vista desde o ano de 2000. Eu já vi de tudo aqui. Mas agora, nessa conferência, eu cheguei ali para o irmão e falei assim: irmão, nós vamos botar comida aqui? O irmão falou: não, nós vamos fazer os pratos e já vamos distribuir. Em 5 minutos todo mundo estava comendo. Isso, irmãos, é consolidar o seu serviço, é ter autoridade no que você vai fazer, servir bem os irmãos. Uma igreja que serve, vai ter sempre gente querendo ficar aqui. Se na sua casa, alguém entrar na sua casa, você cuidar bem de alguém, ele volta de novo. É ou não é? Então nós temos que aprender a consolidar o nosso serviço. Fala: mas eu ainda não sei qual é o meu serviço. Se arrepende. Se arrepende, pelo amor de Deus. Você ainda não descobriu qual é o seu serviço na vida da igreja? É sinal que tem um buraco lá esperando você se levantar. Esse dia na localidade onde eu reúno, tem uma irmã que ela está se formando agora médica. E a gente não tem coragem de chegar para ela e falar assim: irmão, você quer servir em alguma coisa? Porque ela fica de manhã ao outro dia no hospital. Está fazendo residência e está ó. Ela chegou e levantou na reunião e falou assim: irmãos, a recepção é comigo, a hospedagem é comigo. Passam para mim quantos vocês podem hospedar nas casas de vocês, os irmãos. Os irmãos não levaram muito a sério. Na reunião seguinte, ela chegou nos irmãos e falou assim: irmão, e aí? Você vai, quantos você vai abrir para hospedar na sua casa? Irmão, mas nós não estamos nem em tempo de conferência. Não, mas eu quero saber quantos que você vai preparar para cuidar na sua casa. Isso é consolidar o seu serviço, porque tinha uma lacuna aberta. Nós precisamos saber aonde o Senhor quer que nós vamos servir. Eu tenho que dar trabalho para os irmãos responsáveis. Irmão, cadê meu serviço aqui? Cadê? Eu tenho esse sentimento aqui, ó. Eu quero sair pregar o evangelho. Que dia que nós vamos pregar o evangelho? Deixa o irmão de cabelo em pé. Agora, a nossa realidade hoje não é bem assim. Então nós estamos mudando de nível. Amém? Vamos buscar consolidar o nosso serviço. Porque, olha só, em Efésios capítulo 6, tem uma palavra assim, ó. É melhor pegar Hebreus capítulo 6. Vamos ver se é isso mesmo, tá bom? Se não está escrito não. Hebreus, vamos ver se é 6, espera aí. É isso mesmo. 6, versículo 9 e 10. Amém. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira:
Versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Vê que alegria maravilhosa Deus tem em alguém que serve. Então precisamos servir. Grupo familiar de cuidado mútuo. Estamos terminando, irmãos. O Francisco me deu 5 minutos e eu vou concluir. Grupo familiar de cuidado mútuo é uma porta importante. Por quê? Porque as pessoas que são acolhidas, muitas vezes, eles têm muita dificuldade. Numa reunião dessas aqui, você pode até estar com um monte de pergunta para fazer. Irmão, você falou sobre aquilo, sobre aquele outro, mas você não tem oportunidade de falar. Mas no grupo familiar você pode chegar lá e falar assim: irmãos, eu ouvi aquela mensagem, falou desse assunto, eu queria tirar essa dúvida. Pode ou não pode? Ali é o lugar adequado. A vida começa a ser gerada nesse ambiente de cuidado, de atenção. Então o grupo familiar precisa ser renovado. O irmão que está colhendo precisa se preocupar do alimento. Não é só o alimento físico, mas é do alimento espiritual. Uma reunião nossa não pode ser só um ajuntamento social. Precisa ter uma pepitazinha de uma verdade sendo praticada. Amém? Então o grupo familiar precisa ser renovado. A nossa evangelização, você acha que precisa ter mais dinamismo? Amém? Os segmentos, casais, jovens, melhor idade, precisam também começar a funcionar. Eu vou falar uma coisa para você. Só o fato de você sair com a sua esposa na mão, pegando na mão dela, não é no pé dela não. Mulheres, não é pegado no pé. Já viu se o marido, igual está dentro de casa, sai aquele que está dentro de casa, a mulher vive pegando no pé do marido, sai na rua, o marido lá mancando assim, a mulher agarrada no pé dele. A pessoa vai achar estranho, não vai? Horrível. Mas imagina a esposa segurando na mão do marido, andando na rua, aquela alegria. Ele fala assim: posso orar por você? Quem que não vai querer aquela oração, meu Deus? É coisa mais difícil do mundo. O normal é o marido parece que está fugindo da esposa, sai andando assim, a mulher fica lá atrás, coitada. Não é não? Estou inventando alguma coisa aqui? Nós temos que mudar nossas atitudes. Pega a sua esposa na mão, alegre, vai conversando com ela. Aí vai pregar o evangelho. O que você acha que vai acontecer? Esse casal vai frutificar. O jovem que está envolvido na comunhão de jovens, está louvando ao Senhor, está buscando a palavra, está lendo, está obediente aos pais. Quando chega na escola, ele tem autoridade para pregar o evangelho. Porque as pessoas estão vendo: puxa, você é obediente ao seu pai, hein? Só isso é suficiente para pregar o evangelho. Então os segmentos podem muito bem, na sua prática diária, transformar o nosso viver. Senhor Jesus, é isso aí, irmãos. Nós temos que ter uma cultura do céu. Nós temos que pensar nas coisas lá do alto. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, nós temos que realmente ter uma igreja alegre, uma igreja cheia de frutos, cheia de alegria, promover a oportunidade para os irmãos poderem estar funcionando, cuidar uns dos outros. Se você vê assim, quem você está cuidando? Ninguém. Sabe o que significa? Até você está abandonado. Você não cuida nem de você. Então nós temos que passar a mudar a nossa atitude. Senhor, quem que eu vou cuidar? Daí o Senhor fala assim:
Cuida do Luiz. O Luiz é um cabra, linha dura. Cuida do Luiz. Não, Luiz não, Luiz não, Luiz não. Luiz eu não quero cuidar não. Qualquer outro menos o Luiz. Não, vai cuidar do Luiz, porque você vai ser abençoado com o Luiz. Ser obediente. Amém? O que os irmãos acham? Essa é a proposta que o Senhor está fazendo conosco. Amém? Jesus é o Senhor. O microfone desligou, é porque tem que parar. Amém, aleluia. O hino é o 288. Temos na vida o segredo. É a divina provisão. Vamos cantar? Vamos ficar, dá para tocar? Os homens tocam? Muito bom, Carisma, obrigado, viu? Olha, é o membro do corpo funcionando. 288. Amém. Vamos concluir então com esse hino. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus. Mas invocar não